Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um filme de 1993 chamado Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador. É um filme dirigido pelo sueco Lasse Hallström, que é o mesmo diretor de Sempre ao Seu Lado e de Querido John. É um filme que transita entre a comédia e o drama. E o filme, Eu vou colocar aqui os 4 atores principais aqui para fins da nossa análise de hoje. No filme tem o Johnny Depp, que interpreta o personagem título, chamado Gilbert Grape. Tem também o Leonardo DiCaprio, no papel de Arnie Grape, que é o irmão autista do Gilbert. Tem a Darlene Cates, que é a mãe dos meninos, a mãe da família Grape, chamada Bonnie Grape. E tem também a Juliette Lewis no papel do interesse amoroso do Gilbert Grape, chamada Beck. E a história se passa numa cidade pequena do estado de Iowa, nos Estados Unidos, chamada Endora. E a família Grape mora nessa cidade e há 17 anos a família Grape perdeu o pai da família porque ele deu fim à própria vida, se enforcando. E desde o falecimento do pai da família há 17 anos, que a dinâmica da família mudou bastante. E o Gilbert Grape, ele acabou assumindo o papel ali do homem de família. Ele vira um mantenedor, o provedor da casa. É o principal responsável pelo irmão autista, o Arnie. Então você vai ver no filme muitas cenas, eles sempre, boa parte do tempo eles estão sempre juntos, porque para onde ele vai, ele leva o Arnie, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e ele está fantástico nesse papel, porque ele interpreta com muita semelhança uma pessoa do espectro autista, tanto que nesse papel o Leonardo DiCaprio nesse ano concorreu ao Oscar de ator coadjuvante. Infelizmente ele não ganhou, mas para você ver o desempenho do ator, né, que como ele fez bem a personagem. E voltando aqui à história, o Gilbert Grape ele trabalha na mercearia da cidade, ele é o provedor da família Grape, o principal mantenedor ali, basicamente. E ele, para onde vai, ele leva o irmão autista dele, porque ele é o principal cuidador e o irmão dele precisa de cuidado integral. Ali dentro da dinâmica da família, ele é o que seria mais fácil de ficar ali, é o que tem o melhor relacionamento com o irmão. Então, ele que fica responsável pelo irmão dele autista. A outra irmã dele, que é a segunda mais velha, ela faz esse papel da dona de casa da família, porque ela que fica em casa, ela cozinha, ela passa, ela lava, ela que faz os afazeres domésticos. A irmã caçula também trabalha na cidade, na sorveteria lá da cidade, é uma irmã adolescente que tá naquela fase que dá bastante trabalho, muito respondona, enfim, é aquele típico temperamento de adolescente. E a mãe da família, ela, desde que o marido morreu, passou a desenvolver uma depressão profunda e começou a entrar num processo de obesidade também muito forte. Então ela engorda bastante. Chegou num ponto que há 7 anos que ela não faz mais nada a não ser ficar em casa. Então ela não sai de casa há 7 anos. Assim, o lugar principal dentro da residência que ela fica é na sala, porque ela passa o dia assistindo televisão, comendo, e ela não consegue se locomover direito, tanto que ali no sofá onde ela fica sentada é onde tudo acontece. Os meninos vão comer e eles erguem uma mesa e levam até o sofá porque ela não consegue se locomover direito. Ela dorme ali no sofá mesmo e passa o dia comendo e assistindo televisão, então perdeu um pouco das suas responsabilidades dentro da casa, que quem assumiu foi uma das filhas, porque ela não tem mais ânimo de fazer nada e ela não consegue se locomover, então ela só fica praticamente existindo ali na casa, né, ali mesmo, sem fazer muita coisa. Assim, o filme é sobre o personagem principal, que é o interpretado pelo Johnny Depp, e o que acontece é que ele se sente muito sufocado pela rotina, porque dá pra ver que ele precisou amadurecer muito cedo, desde a morte do pai. E ele é um personagem, o Gilbert, ele é um personagem que ele precisou abdicar da própria vida em prol dos outros. Então ele
deixou de fazer coisas que ele queria, ele deixou ele abriu mão das ambições, dos sonhos dele exatamente por conta da família, para ter que sustentar a casa, para precisar tomar conta do irmão e ter que administrar todo esse caos, assim, que é uma família bastante disfuncional, porque já dá para ver, né, que tem muitos problemas, e ele dá para entender, é uma coisa meio forte de se falar, mas dá para ver que ele sente como se tivesse obrigado a carregar esse fardo. E porque tudo culmina para ele não poder fazer muita coisa, já que ele tem muitas responsabilidades nas costas. O que acontece na história, o irmão dele está prestes a fazer 18 anos, dentro de 6 dias, o Arnie, que é o irmão autista, e todo ano, lá perto da estrada próximo a Indora, passam uns trailers, uns grupos de trailers que são pessoas que ficam viajando, né? Tipo aqueles motorhome que vão passando pela cidade, porque eles percorrem todos os estados dos Estados Unidos, né? Viajando. Um dos trailers lá tem um problema, é uma avó e a neta, que elas precisam dar uma parada lá na cidade para procurar a peça do trailer que deu problema, e elas param lá. E enquanto elas estão paradas, no caso a avó fica tentando correr atrás de consertar o trailer, a menina aproveita que já tá lá e fica passeando, explorando um pouco a cidade. E ela, a Becky, ela é a peça principal para mudança do personagem do Gilbert, porque ela é uma moça que é viajada e ela é ousada e ela é muito disruptiva para a época, assim. E como eu falei, o Gilbert ele é uma pessoa que tem a vida basicamente muito monótona, parada, onde nada acontece, conforme igual a cidade onde ele mora. A única coisa mais emocionante que tem na história, a única coisa que tem de emocionante na vida do Gilbert, tem um caso fortuito com uma senhora que é casada, que ela compra umas coisas na mercearia e ela pede para ele fazer entrega levando as compras para casa dela, e quando ele vai lá na casa dela, enfim, se beijam, enfim, né, coisas acontecem, mas assim, é a única coisa mais emocionante que acontece na vida do Gilbert, mas além disso, nada se desenvolve. Então, ele tem esse caso com essa mulher casada que, depois que a Becky vem, ela que assume esse papel do novo interesse amoroso dele, e ele vê nela uma pessoa ousada, uma pessoa que gosta de novidade e que ela gosta de mudar e de viajar e de explorar. E ele vê nela tudo que ele não é, praticamente. E ela que começa a estimular ele a querer mudar. Ela que dá esse gatilho de fazer com que ele tenha novos interesses. O Gilbert, ele, como a gente já comentou aqui, ele tem basicamente um sentimento de que ele carrega um fardo nas costas. E é triste em alguns momentos do filme porque tem muito essa questão de que a vida dele não vai acontecer e de que ele nunca vai sair daquela... Ele tem esse sentimento de que ele está predestinado a nunca sair daquela cidade, de que ele não se sente no direito de querer algo novo para a própria vida dele, de que a vida dele está amarrada, como ele fala, que a vida dele está presa ali naquela situação. E a Becky traz esse ar novo, esse ânimo novo, esse desejo novo para a vida dele, esse desejo de mudança. E eu acho que esse filme é muito tocante, eu já assisti várias vezes, é um dos meus filmes favoritos com Johnny Depp. É impossível você não assistir e não acontecer algum tipo de identificação, porque ou se você não passa por isso na sua vida, você conhece alguém que, perto de você, provavelmente, que já precisou abrir mão de viver coisas para a própria vida por conta de circunstâncias, por motivos de força maior, por conta de família, por conta de incidentes, que a pessoa precisou paralisar os próprios sonhos e ambições que ela nem queria, mas ela precisou assumir uma responsabilidade muito grande, e a vida da pessoa parou ali, que ela às vezes até fica desestimulada, não tem mais força,
de retomar as rédeas da própria vida para fazer o que ela realmente quer. E é um filme muito tocante. Não tem como você não assistir e não se emocionar e você ter algum tipo de reflexão, porque, enfim, no caso do filme, ele precisou amadurecer muito cedo porque perdeu o pai, ele assumiu esse papel de homem da casa e a mãe dele é doente porque ela é obesa mórbida e tem depressão. Ele tem um irmão autista que demanda atenção em tempo integral e, enfim, ele é o sustento da casa. Então, assim, ele tem muitas responsabilidades que o amarram àquela situação. E, assim, você vai assistindo e você vai conseguindo se colocar no lugar daquele personagem, naquela angústia e aquele peso que vai tomando conta da vida dele. Tem algumas cenas, eu recomendo fortíssimo que vocês assistam, que é um filme muito bom mesmo, altamente recomendável, assim. E tem umas cenas, umas falas no filme que são muito tristes, muito pesadas, muito dolorosas de se escutar, porque o próprio Gilbert deprecia a mãe, chamando, assim, ele fica às vezes fazendo uma piada com os amigos, fala que ela parece uma baleia, e tem momentos que ele comenta, no início do filme tem uma das falas que ele comenta assim, que ele nutre um amor pelo irmão, pelo Arnie, só que como o Arnie ele faz parte de uma dessas responsabilidades da vida dele, do qual ele não tem como se livrar, vamos colocar assim, ele comenta no filme coisas do tipo, tem dias que eu quero que ele viva, outros não. Então é algo muito forte de você escutar e que aparentemente parece bastante cruel, mas quando ou você vivencia uma situação semelhante ou que você já viu pessoas nessa situação, você consegue compreender que essa fala dura carrega uma frustração muito grande. Então, assim, o filme ele vai tendo demais acontecimentos, então desde a chegada da Beck, outros eventos vão acontecendo, e aí eu não pretendo dar spoiler de como é que esse filme termina. Acaba que o filme tem um desenrolar muito bom pro personagem pra família Grape no geral, e que, enfim, depois meio que vão colocar assim, tem um final feliz no fim. Só que mediante um evento muito forte no final do filme, um evento catártico assim, e que eu não pretendo dar spoiler o que acontece, mas é esse evento que vai assim, é algo bom e ruim ao mesmo tempo, mas é um evento que vai conseguir tirar os grilhões, essas amarras da família Grape e principalmente do Gilbert, e que ele finalmente, quando chega no término do filme, ele consegue finalmente tomar conta da própria vida, das rédeas da própria vida e retomar sonhos, e ele consegue ver ali a oportunidade de mudança, de fazer realmente, de ter o próprio controle da vida dele novamente. E o filme é muito bom, eu recomendo demais, eu já vi esse filme mais de 6 vezes, é um dos filmes que eu acho mais tocantes. Geralmente o Johnny Depp faz papéis muito excêntricos no geral, e esse é um dos papéis dele mais sérios que eu posso colocar. O Leonardo DiCaprio nem se fala, ele no papel do irmão autista, que nem eu falei, ele desenrola muito bem e passa muita verdade, e não tem como você não assistir esse filme e não se emocionar, você não se lembrar ou da sua própria condição. Às vezes não necessariamente tem que vivenciar de maneira idêntica ao que passa no filme, mas todo mundo conhece alguém ou já passou por alguma situação de renúncia, de você precisar abrir mão de algo seu em prol dos outros. Então, todo mundo já passou por algo semelhante ou conhece alguém que já passou. Então, não tem como você não se identificar, não tem como você não se emocionar e também, no fim, não sentir um alívio, não sentir uma felicidade com o final desse filme, né? Então, você sente de tudo um pouco nesse filme, desde tristeza, frustração, de alívio, de felicidade, de alegria. Você consegue transitar por todas as emoções dentro de um filme só. Eu recomendo fortemente. E se você gostou da análise de hoje, se você quer que eu traga
mais algum filme, alguma sugestão de algum filme para eu analisar aqui, comenta aqui embaixo do vídeo e aí compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para que eu possa trazer mais vídeos, para que eu me anime de trazer mais análises. E assim, eu particularmente, eu gosto muito desse diretor e eu pretendo trazer um outro filme para nossa próxima resenha. O que vocês acham? E é isso por hoje. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.